Olá, seja muito bem-vindo ao Cassol Archicast, o podcast do Cassol Arch. Eu me chamo Valdemar Krieger. Eu sou a Mariana Clemes, arquiteta e gestora do programa. E a gente está hoje entrevistando a arquiteta Sara Vilhena. E a gente vai conversar sobre várias coisas, tem um papo aí bem bacana. Sara, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa. Para começar, Sara, para as pessoas te conhecerem, conta um pouquinho da tua história, de onde tu veio, por que arquitetura. Bom, eu sou mineira, né? Sou de uma cidade do interior de Minas chamada Muzambinho. E lá não tinha, né, arquitetura, então eu passei no vestibular para a Unesp, né, de Bauru, e para lá me mudei e cursei lá, né, uma universidade, uma linha da arquitetura paulista, assim, bem Legal. intensa, né, e justamente de lá é que vem uma série de questões que depois eu fui reprocessando ao longo dos anos, né, já faz 20 anos isso, né, essa formatura. Legal. E de lá já saí com a minha filha, junto com o diploma, né? E eu tô aqui em Florianópolis há 18 anos, né? Então, meu escritório, ele fica na Lagoa da Conceição e durante um tempo, eu trabalhei para outros arquitetos aqui em Florianópolis, né? Fui conhecendo o mercado. Meu primeiro trabalho ainda foi na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Onde eu trabalhei numa loja de revestimentos. Depois eu vim para cá, trabalhei com outros arquitetos, para daí depois começar a carreira solo. E agora eu já tenho minha empresa. E tá com o escritório há quanto tempo? O escritório, na verdade, esse local faz 12 anos. Mas eu saí do escritório um tempo, tive uma cafeteria, teve uma série de aventuras. Eu sou uma pessoa que gosta de bastantes coisas diferentes, então... Legal. Agora eu voltei para o escritório e lá devo ficar por mais tempo. Boa. Tá bom, e conta pra nós, a gente esteve junto, né, na Revestir agora. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre inspiração, sobre repertório, né, ainda mais tu que tem esse perfil multifuncional, boa. Bem por aí. Onde é que tu busca inspiração, onde é que tu busca, enfim, abrir a cabeça, trazer ideias novas? Então, a formação já foi em si muito boa, né? Eu tenho muito boa memória já dos meus professores, da minha formação, e eu acho que isso é muito importante pontuar, que em tempos de chat GPT, é preciso um cérebro para avaliar as informações, que tudo se repete, é uma coisa terrível. E as inspirações, elas vêm de todos os lugares, né? Então, eu sou uma pessoa que não para de estudar, eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito de ler, de debater as ideias, né? Eu gosto muito de psicologia, eu gosto muito de uma série de assuntos, né? Sempre uma pessoa que afeita, né? A ler bastante. Então, eu busco inspiração na vida toda, numa série de coisas. E eu trago muito questionamento do que a gente traz na vida pessoal para o fazer arquitetura, para viver arquitetura. E eu tenho sentido falta disso, né, nos projetos que às vezes eu vejo por aí de coisas sendo repetidas, né, a aplicação de fórmulas, então isso é um pouco perigoso, né, não quero julgar aqui nenhum profissional nem nada, que eu sei que o trabalho é árduo em qualquer situação, mas existe sim uma aplicação direta de fórmula que a gente tem que combater, porque não tem nada mais gostoso de você sentir que o teu projeto é único, que o teu cliente é único, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Pô, que legal. Essa questão da autenticidade, né, da individualidade, é um desafio, né, ao mesmo tempo, né, porque dá mais trabalho. Eu adorei que tu falou do ChatGPT, né, que o ChatGPT nos permite ir lá e fazer um comando, um prompt e sai lá meio que igual para todo mundo. Óbvio que depende do comando muda, mas enfim. Mas é muito mais desafiador, demora muito mais tempo de fazer algo autêntico e individual. Como é que tu consegue botar isso na tua rotina? Como é que tu consegue trazer essa autenticidade? Bom, eu acredito que a gente tem por obrigação a gente atender bem, né, nosso cliente. Mas da minha maneira, né, eu costumo ter bastante atenção com a pessoa que está diante de mim, né, com o cliente. Então, meu trabalho, ele tem um foco mais residencial, né, fiz bastante coisa já comercial, né, ao longo da história e tal, mas hoje eu tenho um apreço pelo tete-a-tete, por estar de frente com o cliente. E justamente por causa da consultoria de cores, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, não é ainda prioritariamente a maior parte do meu trabalho, mas é o que eu mais gosto e é o que eu mais tenho estudado. Então, assim, para você chegar
perto, tem que ser bem exclusivo. E vai, sim, dar menos trabalho. Se você fizer uma conta de padaria, vai ser talvez menos rentável, né? Vai ser menos escalonável. Tá. Mas é uma relação muito que você ganha, você se engrandece e o cliente ganha muito. Boa. Então, quanto mais atenção você tiver naquela única pessoa que está diante de ti ou daquela única família, né? Eu acho que vai ser um caminho bacana. O retorno acaba sendo muito maior, né? Porque tem mais valor agregado, porque tu dedicou tempo para aquela pessoa, para aquele projeto, né? Então tu tem mais reconhecimento profissionalmente falando e pessoalmente também, né? Porque tu tem uma relação, constrói uma relação diferente com o teu cliente através dessa individualidade, né? É, isso. E assim, eu acredito que às vezes não vá necessariamente o retorno financeiro ser exatamente maior do que se você tiver um projeto escalonável, né? Porque muitas das vezes você vê aqui, principalmente na cidade de Florianópolis, né? Muita geminada, e às vezes é uma repetição, né? Então é um outro mercado. Mas no que eu trabalho, eu acredito que dê para a gente se organizar para atender vários clientes e ter atenção com cada um deles. Tu até falasse... Tu comentou que tu faz consultoria de cores, né? Tu falou que ainda não é a 100% do teu tempo, mas queria que tu falasse um pouco mais, explicasse pra gente, né, o que é essa consultoria de cores, como que funciona. Acho que é legal para o nosso público também entender um pouco mais, né? Nossa, a Cassol é enorme, né? Então, ela atende uma série de pessoas e é o shopping de final de semana de muita gente, né? Sim. Que vem investigar sozinho. Isso é um perigo, porque a cultura, o repertório que a gente traz, sendo arquiteto, né, é uma profissão muito vasta. Né? A gente está no meio do caminho entre exatas e humanas. A gente consegue ir lá na psicologia, a gente consegue voltar lá na especificação do rejunte. Qual rejunte retrai, qual rejunte não retrai. Né? Então, a gente tem esse conhecimento que vai lá de A a Z. E esse profissional ele pode ajudar, né, a pessoa em qualquer escala. Né? Então, às vezes, as pessoas vêm na Cassol assim, não, eu vou investir só, né, um pouco ali na minha reforma, ou no ambiente interno, ou numa pequena ampliação. Qualquer que seja a escala, um profissional pode te ajudar, inclusive, a economizar. Porque, se é a casa para alugar, acerta nas cores que você vai alugar mais rápido. Eu tenho um caso lá que um cliente vendeu uma casa em 5 dias, depois de a gente utilizar cores bem fora do bege ou do cinza. Sim, uma cliente que faz, como chama, aqueles estúdios, né, para alugar, que também teve 250 interessados em 5 dias, porque é muito particular, a escolha ela é muito particular. Então, assim, digamos que, como fosse de comida, se você fizer um salgado de queijo, atende a todos. Sim. Mas ele pode ficar ali que ninguém vai querer. Mas se você tiver um de, sei lá, alcachofra, de camarão, o que não gosta, não gosta. Mas o que não gosta, passa reto pelo de queijo, ele vai direto. Então, eu acredito que quanto mais personalizado, até gostaria, né, que tivesse passar pelo Campeche, ele via aquelas geminadas, cada um de cada tipo, assim, eu quero essa, não quero aquela. Mas só tem iguais. Né? Mas, assim, é complicado, né? Hoje em dia, a gente também fazer exclusivo não é tão rentável, né? Então, claro. tem isso também. Mas, enfim, deixa eu voltar que a pergunta que ela fez foi sobre como é que veio, né? A consultoria de cores. Então, eu tenho a minha carreira é de 20 anos já, e quando foi na pandemia, eu tive um resgate, né? Que nem eu falei, minha faculdade de arquitetura, ela tem arquitetura e urbanismo, né? Então, a gente tem um enfoque muito para valorizar uma carreira que não vá necessariamente para o escritório de arquitetura, que vai atender coisas muito comerciais, né? Comercial no sentido não de um projeto comercial, mas no sentido de atender a modismos ou projetos que atendam um indivíduo que não olha para o mundo como um todo, um indivíduo que atende a si mesmo. E as cores em si, escolher a almofada ou escolher tecido, muitas vezes é mal visto pelo saber da arquitetura, pelo universo da arquitetura, principalmente na universidade pública, porque é como se fosse supérfluo,
E algumas vezes pode até ser. Porém, quando eu voltei a estudar cores, eu comecei a conectar algumas coisinhas. E eu fui fazer as pazes com essas escolhas de cores e vi que a brincadeira pode ser muito mais interessante. E quando eu comecei na verdade foi através de curiosidades sobre coloração pessoal, que hoje na moda, né? Hoje Tu diz roupa, vestuário, exatamente. tá? Só um minuto. Boa. A coloração pessoal, ela, em resumo, ela olha para ti e vê qual a cor que se adequa melhor à sua tonalidade de pele, ao seu contraste, né? Perfeito. É o que te destaca, né? O que Exatamente, te que deixa te mais valoriza e bonita, tal. assim, Então, te hoje em dia valoriza. também tem aplicação direta de fórmula por aí, na internet está cheio disso. Tá. Mas existe um conhecimento muito interessante por trás. E daí vem lá da Bauhaus. Lá Que legal. E aí o professor que deu a semente disso, né? Na verdade, tem conhecimentos bem anteriores, né? E, na verdade, foi Jung e o Johannes Itten. E esse Johannes Itten, que era o professor da Bauhaus, ele notou que os alunos dele, ele botava eles para pintar e adicionar cores e as paletas das pessoas correspondiam ao que mais harmonizava no resultado de cores deles. Então, esse conhecimento, ele foi... Mas como assim? Explica um pouco, explica melhor. eu vou explicar melhor. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma paleta mais clara, Tá. que tenha um tom de pele mais frio, ela, de alguma forma, ela vai optar por cores mais frias e elas vão harmonizar melhor com elas. Tá. Isso, Então- essa escolha era de forma inconsciente. Era E intuitivo. não, ela ela né? é. Se eu for até o seu guarda-roupa, vai ver que... não, essa cor aqui, ela me valoriza, todo mundo me elogia quando eu estou com essa cor. Boa. Com essa intensidade, porque a cor tem, né, 3 principais características da cor, né? Então, o matiz dela, né? Assim, azul, vermelho, verde, tem a intensidade e tem que a intensidade é a iluminação, Claro, né? escuro. Isso, claro, escuro ou saturado e não saturado, né? Arregalado ou mortinho, né? Vamos Tá. dizer assim. Então, assim, pode ser um azul clarinho, um azul escuro. O azul escuro pode ser mortinho ou aceso. Então, Tá. assim, bem azul, porém, bem azul arregalado, porém escuro ou claro. Aí tem essas 3 características, né? Eu estou explicando meio mal aqui, mas assim, enfim, passa por aí. Aí esse professor, ele deu essa semente, né, lá na Bauhaus, de começar um estudo mais avançado sobre cor. E, enfim, ele, através de outros autores, né, que foram desenvolver a teoria da coloração pessoal, que é o método sazonal expandido que tem hoje a análise, né? Eu já fiz formação com isso. Então, hoje em dia, a gente consegue olhar para as pessoas e ver, por exemplo, as pessoas que têm alto contraste entre cabelo e pele, elas gostam mais de alto contraste em alguns outros aspectos, inclusive às vezes na sua casa. E as pessoas que têm menos contraste entre cabelo e pele, às vezes vão optar por comprar coisas com menos contraste, ou por ter coisas e não se sabe por que ela acaba... Quando tu diz alto contraste, seria uma pele bem clarinha, Pele com super cabelo branca escuro. de neve. Branca Tá, de neve. perfeito. Isso. E aí a gente analisa também os subtons de pele, né? No subtom de pele mais claro, subtom de pele frio, você tem as pessoas das paletas de inverno e de verão, Tá. que são as pessoas que vão gostar mais de azul. Então, assim, ela é um conhecimento bem vasto. Eu gostei da ideia do assunto, porque estou curioso aqui. Eu quero aprender. Tá, o meu exemplo. O meu tom de pele, ele é verão ou inverno? Eu não tenho ideia. Não, eu não consigo ver imediatamente, né? É bem difícil de a gente fazer uma análise assim, tipo, julgar imediatamente, né? Mas Tá. claro que eu olhando você daqui, né? Tá. Que você tem um contraste um pouquinho menor, teus tons são um Tá. pouquinho mais claros e é muito provável que você tenha um tom mais frio, Tá. né? E como não tem muito acento, não tem muita intensidade, não tem muita escuridão, é muito provável que você vá cair para as paletas de verão.
Mas é feita uma série de testes para que a pessoa consiga determinar a qual paleta você pertence. Isso é um serviço da moda, não é um serviço do meu escritório. Da arquitetura, do eu design, só né? atravesso isso. Tá. Porque quando eu atravesso essa análise de cores, então eu vou até a casa do cliente, eu chego, eu olho o guarda-roupa. Legal. E eu ainda Ele pergunto, entende, porque o que os acontece? A gostos, né? confusão das cores é uma dúvida geral, Sim. né? Você vai ver o tempo todo, que cor que eu pinto aqui? Que cor combina com qual, né? Exatamente. E aí, lá em 2020, eu comecei a notar algumas outras características que começaram a se acumular. E, além dessa análise dos métodos sazonal expandido ter essa assertividade de mudar tanto a paleta de algumas atrizes que... Pô, a Anne Hathaway, por exemplo, que ela é tipo Branca de Neve, né? O cabelo bem escuro e tal. Quando ela fica loira, ela fica péssima. E, em geral, as loiras são bem valorizadas, não sei o quê. Ela não. Porque o contraste natural, a beleza está no seu contraste natural, na sua intensidade natural. Então, você muda um pouco e mantém aquelas características. Então, se a sua principal característica positiva for ser intenso, mantenha-se na intensidade. Mude as roupas, mas mantenha a intensidade. E aí isso vai se harmonizar. E aí, quando você vê bons trabalhos, né, de profissionais de referência nessa área, é muito interessante. Porém, para mim, ainda nem chegamos. Que é, na consultoria de cores para ambientes, eu comecei a notar que as pessoas que tinham paleta de outono, por exemplo, eu sou de uma paleta de outono escuro. E as pessoas que tinham paleta de outono, que resumidamente é uma paleta de fim de tarde, é uma paleta de sempre dourada, sempre com o sol, né? O sol baixando, laranja, então ela é um alaranjado, então são tons mais quentes, não são tons frios. Então são tons mais quentes, são tons que se harmonizam com os marrons, com os beges e tudo mais. Tem também um apreço por coisas assim em casa, então gostam de um vermelho mais queimado, oliva. Daí fiz uma cozinha que até hoje eu visito essa cliente e eu falo, ela tá até com as roupas parecidas. Eu cheguei um dia, ela estava com a roupa igual, no mesmo tom de verde do revestimento, e começou a funcionar isso muito então, bem. É isso, a gente vê às vezes mesmo, né, fotos assim de projetos em que as pessoas combinam com os ambientes, né? Exatamente. Realmente elas estão ali com uma roupa que parece que foi feita para aquele ambiente, ou o ambiente foi feito para aquela pessoa. Bons fotógrafos e bons cor, arquitetos, eles já seguiam, porque muitas das vezes no estudo da cor, no estudo da estética dentro da faculdade, a gente atravessa isso e tem profissionais maravilhosos aí que eles atravessam esse conceito e já saem acertando. Mas eu resolvi focar um pouco nisso e aí comecei a perceber que tem mais outra coisa que contribui, que não é só a questão das cores, é uma questão também dos temperamentos. E aí vem o Jung, que trazia os conceitos dos tipos, né, psicológicos. Psicanálise, psicologia. Exatamente. E aí os tipos psicológicos, né, que daí se eu parar para explicar, primeiro que eu vou dar bola fora, segundo que eu vou me enrolar. Vamos passar do tempo. Vou passar do tempo, eu falei. Boa. Mas basicamente é extroversão e introversão, né? Existem os tipos extrovertidos, os tipos introvertidos, e dentro da introversão você tem os fleumáticos e os melancólicos, e os coléricos e os sanguíneos, que são os tipos extrovertidos. E dentro desses quatro, claro que nós somos 8 bilhões, então tem ali uma receitinha, né, de bolo para cada um. Mas isso é o que define o temperamento. E aí, quando a gente vê os temperamentos, ele também tem uma ligação com a paleta de cores. E aí, então, eu comecei a notar, né, e também através da leitura, que algumas pessoas de paleta de verão, que no caso aqui eu aposto que poderia ser a sua, elas também têm uma polidez, elas não são tão excessivas, elas não são tão intensas. E aí tem já um conhecimento atrelando a intensidade à intensidade da cor. Então as pessoas saturadas também são arregaladas ao se vestir, ao se portar, ao escolher as cores e ao escolher as arestas.
E aí isso vai para as formas, né? Então tem um estudo, além disso, do visagismo, conectando as linhas que nós temos no rosto com o temperamento e com as escolhas de formatos que nos adequam. Então, é tão exclusivo que daí eu tenho uma irmã que é psicóloga, né, que é uma referência para mim, uma pessoa que debate bastante comigo. Eu cheguei a perguntar, falei assim, tá tudo escrito? Quando a gente nasce já tá tudo escrito, o que a gente vai ser e o que a gente vai escolher? E daí que ela foi me informar que não, que o temperamento é como uma receita de DNA daquilo que vai te nortear. Tá. Porém, a personalidade, ela vem dizer que cada um dos 8 bilhões de pessoas são diferentes. Inclusive, gêmeos, né? Os gêmeos, eles nunca vão ter paletas de cores diferentes. Porém, a vivência, né, de uma pessoa, né, o ambiente, as experiências e tal, é que definem a personalidade de alguém, que daí é uma coisa bem mais complexa, que daí sim dá as escolhas, né? Porque daí é com ela que você vai, com a sua personalidade que você vai escolher. Legal. Que você vai comprar um revestimento, que você vai comprar uma tinta. Então eu posso ir até o temperamento, eu posso ir até a paleta de cores, eu posso ir até o visagismo, que é aquilo que está nas suas linhas, né? Linhas sutis são de pessoas mais calmas, linhas mais angulosas, muitas das vezes são conectadas com pessoas mais assertivas ou mais agressivas até. Então, elas gostam de ambientes mais secos, com aquela linha contemporânea. Aí você bota uma pessoa super paz e amor, com linhas arredondadas para habitar uma casa contemporânea com um móvel lá no fundo. E ela não entende por que aquilo não está casando. É porque aquilo não tem nada a ver exatamente com ela. Então, assim, esse estudo, ele é longo, ele está sendo feito, ele é complexo, está sendo feito, né? Tipo, eu estou estudando isso ao tempo todo, é uma coisa que me anima muito, eu gostaria muito que tivesse mais trabalhos nesse sentido, né? É que eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas então, eu tenho uma dúvida aqui, que é o seguinte, pode. Eu vou pensar aqui o seguinte, tô pensando na minha família lá em casa. Pô, a gente sabe. Agora vamos pensar numa casa. Não é uma paleta esposa, só. Então, exato. A minha esposa, ela tem um temperamento e tem uma paleta de cores por questões fisiológicas diferente de mim. É natural, eu acho que geralmente deve ser assim. Sim. Mas, tem o famoso os opostos se atraem. Então, a gente... Como é que daí faz o projeto de uma casa, nesse caso? Eu poderia rapidamente dizer que a mulher escolhe, mas que sou eu na fila do pão para querer escolher uma coisa? Né? Eu poderia jogar o atalho assim, então a mulher escolhe e você aceita, ou eu poderia dizer mais polidamente, se você for publicar isso aqui, para dizer que se estabelece uma paleta da persona que se estabelece para a casa. Então, isso isso traz a possibilidade de você aplicar essa teoria das cores para uma empresa. Quem é a empresa? Legal. Boa. A empresa tem uma persona. Verdade. Uma persona que é um temperamento, é um desenho, é uma aresta, é um avatarzinho ali que você cria, que é quem vai ser o molde a partir do qual se estabelece um temperamento e dele se definem. Eu quero coisas mais angulosas, eu quero coisas mais arredondadas, eu quero coisas com textura, sem textura. Legal. E aí fica mais fácil. Então, geralmente, quando eu chego, né, eu atendo bastante casal, né? Claro. Sim. Só um adendo assim, amor, minha esposa, Moriane, se estiver assistindo, que vai estar assistindo, obviamente. É a sua paleta. Então, eu quero fingir aqui que é uma persona da nossa casa, que foram feitas as nossas escolhas lá, tá? Eu quero fingir acreditar que foi isso. Vai. Não, então, eu peguei já um caso de uma paleta bem contrastante e a gente definiu pela paleta dela, conscientemente, a gente conversou e é importante a gente deixar claro o que é e exemplificar, né, para poder a pessoa, principalmente aquela cuja paleta não será atendida, que ela se sinta bem. Mas, em geral, o fato de você ter se atraído por uma pessoa com aquela paleta, tem algo naquela paleta que tu gosta, né? Que te atrai. Calma, senão já é um sintoma. Né? Sintoma de que algo não vai bem. Sara, muito rico esse conteúdo que tu trouxe pra gente, né? De
de cores, psicologia das cores, todas essas análises que tu faz, né? Depois a gente quer voltar um pouquinho nesse assunto, mas eu queria entender como é que tu conduz o processo de briefing com os clientes, né? Tem alguma abordagem que tu faz? Tu comentou que tu entra no guarda-roupa, né, da pessoa, então eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim. Quando o projeto é de interiores e também dentro da consultoria de cores, a consultoria é uma coisa mais rápida, né, que daí são 2 horas e depois ela pode ou não se tornar projeto, né, porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu preciso só de uma consultoria, mas eu converso com a pessoa de que seria ideal que transformasse completamente determinado ambiente, né, mas o briefing a gente faz da seguinte forma, eu coloco no questionário que eu tenho que ter acesso ao guarda-roupas para poder entender, porque às vezes a pessoa não se vê, ou não se sabe, ou não se entende, e eu falando assim, não, essa roupa todo mundo me elogia, todo mundo saca e tal, e eu começo a me guiar por ali. Porque a gente, homem então, principalmente, se o cliente for homem, ele só usa azul marinho, bege e cinza, que é o que o mercado oferece a ele, né? Mas ele, por exemplo, esse rosa é uma coisa que é assim, bom, isso eu sei que fica bem minha. Então, algumas coisas a gente vai notando, né? Então, quando eu vou fazer a consultoria de cores, eu tenho esse briefing de olhar as cores da pessoa, né? E muitas vezes os objetos também contam coisas sobre a pessoa. Além disso, né, o briefing normal, ela tem uma série de um questionário com várias perguntas que a gente faz sobre os usos da pessoa, sobre as coisas que ela gostaria ou não. Tem uma questão também sobre, que daí já vai para o contrato, né? Se ela gostaria de publicar ou não as fotos, para deixar tudo muito claro, porque o que é combinado não sai caro, né, gente? Sim. Então é muito importante a gente divulgar o nosso trabalho e muitas das vezes a gente não sabe se pode ou não, então é uma das coisas que eu coloco, que eu acho bem importante, de que o trabalho, se não mostrar nada pessoal, né, a gente pode divulgar tanto 3D quanto as imagens da obra e do projeto, né? Então tem uma série de coisas. Também daí, quando o briefing, quando é uma casa para construir do zero, a gente tem um briefing normal de qual o programa de necessidades, né? Se uma coisa que sai da faculdade já, qual o programa de necessidades e hoje em dia qual a tecnologia. O que é o programa de necessidades? Quem está ouvindo a gente provavelmente não sabe, não ouve o falar. programa de necessidades quais são os cômodos que quer que tenha nessa casa, se quer que tenha aquecimento, né? O programa de necessidades vai ter lavabo, não vai ter lavabo, garagem para 1, 2, 3, 4, 5 carros. Perfeito. Quantas suítes, um pavimento, 2 pavimentos, quer escada reta, quer escada vai e volta, isso para uma construção do zero, né? Claro. E para um projeto de reforma, aí a gente já trabalha com um briefing ponto a ponto, por exemplo, mantenha a banheira, reforma total do lavabo. Aí começa, né? Cada item ganhar uma característica, né? E aí ele chega, desculpa, não. Ele chega a dizer quais os eletrodomésticos que vão estar ali, ou principalmente os grandes que vão ter que ser alocados, né, na marcenaria. Eu só acho legal esclarecer o que é o briefing, porque para nós parece briefing, óbvio, né? Mas o que significa esses termos em inglês? Sim, Adoro. esses termos em inglês, né? Até, sim, na verdade é uma lista de necessidades, né? É um escopo. Escopo, né? Do cliente, né? O que o cliente que deseja. Porque assim, existe num acordo, né, que tudo que é contratado, que é combinado, fica muito mais fácil de você rever e falar, não, calma, isso não foi entregue. Calma, a gente combinou o quê? A lavanderia vai ter seu piso trocado, vai ter o teto não vai ter gesso, nós vamos colocar uma iluminação de sobrepor. Então, a gente vai descrever aquilo que um dia vai se tornar obra, ou que antes disso vai se tornar projeto esse que muitas das vezes o cliente não lê. Ele, antes disso, antes de ele virar a primeira ideia, ele tem que virar um texto, uma listinha do que vai ser mexido, porque também é diante desse número de intervenções, vamos dizer assim, que a gente estabelece o valor de projeto. Claro. Porque o valor de projeto, hoje em dia, é muito difícil a gente cobrar por metro quadrado. Sim. Né? Então, hoje em dia a gente tem intervenções que num mesmo quarto, eu já cheguei a colocar uma cama e 2 criados mudos sem cabeceira, e a mesma tinta na parede e uma luminária no centro. E no mesmo dormitório, eu já consegui, em 2,90 por 2,90, que é um quarto pequeno de apartamento, colocar um closet retroiluminado, que vira uma arandela para o quartinho, com 2 camas,
iluminação de fibra ótica, uma bancada de estudo, uma estante com livrinhos e ainda um gancho para mochilas. É um projeto enorme, não pode ter o mesmo valor de um projeto que tem a luminária no centro e sem cabeceira. Então, muitas vezes pelo empenho, o tamanho do empenho que a gente vai ter. Então, a gente tendo uma lista do briefing, você até negocia com o cliente. Por quê? Se esse valor não está justo para o que eu vou fazer, eu não vou fazer tanta coisa. Eu não imaginava que fosse tanto. E então a gente pode diminuir o escopo, o briefing. Boa. Aí a gente começa a chegar muito mais perto da realidade do cliente, né? Então, essa eu acho que é até uma dúvida bem comum de quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, que é como é que se precifica um projeto, um trabalho em arquitetura? Bom, como que pode ser feito isso? Como funciona? Se eu tiver... algumas pessoas podem estar assistindo, que são os clientes comuns da Cassol. Isso. E os meus queridos colegas que são recém-formados. Perfeito. Então, para os recém-formados, eu digo, liga para os mais velhos. E não vai cobrar por metro quadrado. E para o público geral, né, eu diria o seguinte, que existe para os profissionais mais velhos no mercado um conhecimento muito grande, né? E até a Sinduscon, que é, né, o Sindicato das Indústrias da Construção, ela estabelece um valor por metro quadrado de construção, né? Se a construção é do zero, de a gente ter um valor mês a mês calculado de quanto custa mais ou menos a construção civil, que hoje em dia está quase R$3.000 o metro quadrado. Porém, esse é um valor bem seco. Sim. Porque está escrito lá no nível R1 o que ele engloba. Você vê que ele não engloba muro, não engloba paisagismo e tal. Então, a gente tem certos guias e ainda a nossa experiência que quando eu entro num projeto e faço a lista, antes de eu elaborar a proposta, eu sei mais ou menos uma margem do que vai ser investido. Então, eu sou parte daquele investimento. E eu sou parte junto com o cliente. Eu vou receber algo percentual correspondente, proporcional a esse investimento. Então, se o investimento é bem alto, é muito comum que eu receba também mais. E porque vai ser mais tempo de investimento, de tempo do escritório, né? É muito mais complexo, né? A complexidade e a tua entrega também, né? E se a pessoa tem um pequeno investimento, que é só um quarto e tudo mais, esse só um quarto, que nem eu falei, se ele é um quarto que vai gastar só um pouquinho, esse pouquinho também pode ser transformado, por exemplo, numa consultoria. Porque para eu comprar uma luminária e fazer duas cabeças, né, uma cama e 2 criados, eu não preciso necessariamente de ter um projeto detalhado. Perfeito. Mas para fazer aquele quarto com closet, estrelinhas recortadas, eu tive que fazer 16 páginas de detalhamento, né? Mas pela tua fala, a gente vê que não independe do tamanho, da complexidade de projetos ou consultorias, a presença de um profissional, ela é essencial, né? Ela é importantíssima. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua visão, assim, né? Por que as pessoas que estão vendo e assistindo a gente, por que elas deveriam considerar contratar um profissional na hora de fazer uma reforma, uma obra, né? Quais as vantagens que ela tem ao contratar um profissional? Ela vai acertar muito mais, sempre, né? Quando ela contrata um profissional. E ele vai custar sempre proporcional ao que você vai investir, né? É uma relação muito boa, muito ganha-ganha. E então, se você vai sem um arquiteto, por exemplo, vem aqui na Cassol e compra uma série de coisas, como eu já vi acontecer, principalmente, já entrei depois desse momento, já entrei antes e a pessoa contradisse o projeto e veio sozinha. Então, você vai ver um resultado muito aquém do melhor que poderia ser, né? E todo mundo merece ter o melhor do seu ambiente, né? Então, se você contrata alguém, ou ao menos uma consultoria, você consegue um resultado muito melhor, muitas vezes com economia. E também tem coisas que não tem, são pontos sem retorno. Por exemplo, eu instalei um piso cimentício na frente da minha churrasqueira e ele absorve gordura. Ele pesa 64 quilos por metro, ele tem que ter hidrolifugante. A pessoa bota na frente num lugar com gordura e que não tem mais retorno. Eu não vou pedir para a pessoa, arranca isso aí e tal, sabe?
a pessoa já fez, daí eu sinto muito, a pessoa já perdeu, porque ela ficou com medo, de repente, né, tem esse estigma de o profissional arquiteto ser caro, ou coisas do tipo, ou de, não sei, de querer fazer coisa muito mirabolante. Justamente voltando, né, para aquela história de consultoria de cores. Como o projeto, muitas das vezes, ele não é específico para o cliente, também tem uma turma de profissionais que faz o projeto na sua própria linha. Então, joga fita de LED, joga um lustre ou sei lá o quê, que esteticamente é bonito, mas a pessoa, ela fica assim, principalmente se for uma pessoa muito educada. Ela, eu contratei o projeto aqui, mas eu não quero fazer. Daí a pessoa vai sozinha fazer um projeto diferente, ou seja, polir as arestas daquilo que ela não consegue dizer para o profissional. Esse projeto não tem nada a ver comigo. Entende? Daí ela vai tentar polir sozinha e vai sair uma coisa torta também. Então, às vezes ele contratou e não sabe dizer que não adequou, ou às vezes ele simplesmente, no próximo, não vai contratar. Aí não contratou, você vai... Por raras às vezes eu vejo resultados bons com pessoas não contrataram, sabe? Eles... sai uma coisa meio sem harmonia, né? Porque, assim, harmonia de cores, harmonia de revestimentos, harmonia da composição é complexo o suficiente para a gente ficar aqui quase o tempo todo falando só das cores. Disso, né? Eu não cheguei nem nas arestas, nem nas formas, nem nas texturas. Então, assim, é preciso muito tempo de estudo para poder orientar. E, assim, a gente está aqui ávido para melhorar os ambientes por aí. Então, eu acredito que os clientes podem se aproximar mais, sabe, dos profissionais. E talvez até as consultorias nos projetos pequenos valham muito a pena. Eu acho que é até legal tu comentar sobre isso, Sara, qual é o papel, como funciona uma consultoria e um projeto, assim, ou seja, um cliente ele pode contratar só uma consultoria, eu digo só porque é um pedaço, né? Um pedaço. Pode, assim, porque a diferença da consultoria para o projeto é que a consultoria não tem desenho. Muitas vezes ela tem um desenho à mão, lá na casa do cliente. Eu, em geral, entrego, às vezes, um PDF com a foto do próprio ambiente, quando a consultoria é de ambiente, né? Sim. É uma foto do próprio ambiente que eu anoto algumas setas, né, virtualmente, assim, no Photoshop e puxo para lembrar e mando a paleta de cores. Eu mando caminhos, vai por aqui. Eu indico, na verdade, eu boto o código da cor para ela pintar, porque em geral as consultorias vêm muito. Essa dúvida é cruel. Essa dúvida eu vou jogar um vermelho? Não joga. Calma aí, vamos ver se o vermelho é da tua paleta, né? Então, assim, eu jogo essa informação para o cliente e geralmente dá muito certo. Mas existem outros tipos de consultoria, até para investimento. Então, essa consultoria eu volto em planilha, né? Então, peraí, eu faço A ou faço B? Essa consultoria existe também. Eu falo assim, não, eu vou fazer uma casinha de aluguel aqui, não vou fazer 2, vou fazer 3. Essa consultoria existe também, porque as dúvidas existem para todos os lados, né? Ou seja, talvez esse possa ser um caminho para alguém que nunca contratou um serviço para fazer um teste, Exato. Ver como que pode começar. Respondendo sua pergunta, a diferença da consultoria para o projeto é que a consultoria, ela se encerra em si mesma, né? O profissional vai até lá, ele identifica a necessidade do cliente ou a dúvida, sana, né? Tenta ao menos sanar e no máximo vai gerar um material pequeno, né? Perfeito. E é uma pequena planilha de estimativa, né? Existe também, por exemplo, estudo de massas para empreendimentos maiores, né? Ele vem antes do projeto, ele é contratado antes do projeto, né? Então esse aproximar, ele pode ser, a pessoa daí não tem que firmar contrato de cara, né? E depois, se no meio da consultoria, alguns casos, a gente fala, não existe tinta que tampa esse gesso decorado que tem aqui, por exemplo, assim, que não se usa mais. E aí eu preciso ir para projeto. Daí eu uso a estrutura do meu escritório, eu utilizo os conhecimentos, que daí eu tenho que entregar uma série de detalhamentos, e daí tem uma parte do projeto que ela é completamente diferente da consultoria. Bom. Né? Ela vai ser
Aí entra o projeto mesmo, ela vai ter um orçamento que é percentual né, correspondente, né, ao investimento que será feito. E esse investimento também é conversado. É bom que se fale sobre o que vai ser investido, até para a gente ter um teto de onde ir. Claro. E aí fica tudo mais claro, né? Boa. As pessoas se perdem o medo de achar que não, o arquiteto faz coisa só de luxo e tudo mais. Não, é uma prestação de serviço muito consciente. Boa, boa, boa. Tem uma fase do projeto, ou enfim, da reforma, que é a obra em si. Né? A obra, esse é um ponto, né? Tá todo mundo, obra, dor de cabeça e tal. E aí, fazer uma obra sozinho deve ser uma dor de cabeça X. Fazer uma obra com o suporte de um arquiteto é uma dor de cabeça X dividido por 3, sei lá. Mas como que funciona esse trabalho de acompanhamento de obra, de gestão de obra? O acompanhamento de obra, ele é assim, ó, é essencial, né? Até regulamentado isso, né? A gente tem que ter um profissional acompanhando a obra sempre, né? E no meu caso, né, eu faço as modalidades de acompanhamento avulso para alguns casos e de gestão para outros. Tá. E aí existe uma série de diferenças que vão desde de você, se for uma casa, né, do início ao fim, você pode acompanhar semanalmente o andamento, porque existe uma receita de bolo, né? Existe um andar muito mais programável, e existem pequenas reformas onde eu só me envolvo se eu estiver controlando tudo, porque senão vai ficar muito mais difícil, sabe? Daí, se ficar mais difícil, eu prefiro não me envolver ou contratar uma empresa que assim faça. E aí eu acompanho pontualmente em visitas avulsas, sabe? Então, assim, na obra mesmo, é onde moram todas as dores. É como relacionamento. Entra num relacionamento, vai dizer que não vai ter dores, não. É impossível. Quanto melhor você estiver ao entrar, quanto mais preparado estiver ao entrar, menos dores você vai ter. Então, o que é estar preparado? É estar amparado por um profissional, né? Por um profissional, e ter um bom detalhamento. Daí você, né, o orçamento, você vai ter um quantitativo bom, né? Muitas das vezes eu já entrego com um quantitativo, alguns projetos de interiores. Eu acho que essa parte do orçamento ela é bem importante, né, para quem faz obra e reforma, porque tira a frustração de não conseguir atingir o teu objetivo final, né? Sim. Então, às vezes tu faz solo, né, uma obra sozinha, tu não vai saber se tu vai gastar X, 2X, né? E agora, se tu tem um arquiteto, como tu comentou, né, que tu já faz essa conversa prévia, essa estimativa de obra antes, o cliente já se prepara, né, para quanto que ele pode, quanto que ele vai gastar, quanto que ele vai investir. E às vezes, por exemplo, numa conversa inicial, a gente falou muito sobre consultoria, mas não necessariamente, às vezes a pessoa já sabe, assim, eu quero derrubar 6 paredes, eu quero tirar esse gesso todo, eu quero, né, fazer extreme makeover. Eu quero tudo novo. Então, ela não vai passar por consultoria nenhuma, já vai no escritório. Claro. E a gente já conversa e fala assim, não, isso aqui gira em torno de tanto. E aí, vamos? E agora, isso mesmo que tu quer? É mais ou menos. Ou seja, isso aqui gira, tu diz a obra toda, né? A obra toda, a gente pra entregar esse teu sonho, vai custar X reais. Não assim, vai entregar isso como se a pessoa estivesse comprando um carro de luxo. Não. A gente conversa sobre a partir de tanto, porque o céu é o limite, né? E vocês no mercado estão lançando cada vez mais coisas, né? A gente nunca sabe quanto que a pessoa vai gastar demais, mas ao menos tanto, para também a pessoa entender que ela não vai conseguir um milagre que desça daquilo que é o mínimo que os órgãos que estão estudando o tempo todo e dando a nós os resultados da Sinduscom, por exemplo, não vai conseguir reduzir, sim, entendeu? Mas quando fala de o céu e o limite, quem está ouvindo a gente fica apavorado. Fala assim, ai meu Deus, quer dizer que vai sempre estourar o meu orçamento? Cara, o céu é o limite quando, por exemplo, assim, vou dar uma situação bem real, um luminotécnico, né? Um projeto luminotécnico, ele vai te dar quantas luminárias. Eu tenho um trilho com 5 spots, com 3.000 K, eu tenho uma dicróica. Então, no mercado, um spot embutido, ele vai poder custar de 20, 40, e tem peças técnicas maravilhosas por um valor agregado mais alto,
que, se for importante para o cliente, ele vai comprar. Então, muitas das vezes, ele vai, a somatória vai começar a crescer se ele comprar peças bastante especiais. Se ele escolher, eu quero, não, é óbvio, quando eu vou comprar um carro, eu tenho a opção de carro de, sei lá, 80 mil reais, eu tenho a opção de carro de 800 mil. Sim. Então, quando o cliente vai escolhendo, optando por essas coisas, obviamente o projeto vai ficando mais alto. Mas tem uma coisa bacana que tu pode jogar na real para ele desde o início, né? Pô, se tu quer nesse perfil, vai ser mais ou menos por aqui o caminho, Isso. né? E é bom a gente conversar muito sobre o perfil assim mais comum, porque é uma coisa que atende sem ficar inventando moda, sem ficar querendo economizar aquilo que seria praticamente impossível. Não vou dizer impossível, porque a gente faz cada milagre e fica a coisa mais linda, né? Mas assim, trazer um pouco para o terreno da realidade, até para a pessoa ir para o travesseiro, pensar depois e falar assim, pô, acho que eu não vou investir em tal coisa, eu vou fazer um pouco menor. Ou eu vou fazer sem o gesso, porque senão eu vou fazer assim. Porque daí a gente começa a ter opções, né, de como a partir do como cenário atender. completo, ela consegue E aí, ter assim, escolhas se melhores. é uma pessoa que tem um orçamento tranquilo, que ela pode optar por tirar do investimento tal montante ou não, ela também vai ter consciência de que se, tá ok, ela vai entrando no projeto, eu costumo dizer isso. Quando a gente está conversando, eu sou a linha de frente, né? A gente é testa de ferro. O arquiteto é assim, ó. Se você passar R$1.000 é caro, R$2.000 é caro, R$5.000 é caro. O marceneiro fala, são 100 mil 3 vezes. A pessoa só faz assim, ó. Passa o cartão. Ela lá, depois de um tempo, a pessoa já tá, não quer mais saber de mais nada. Mas assim, a gente é linha de frente, então a gente explica tudo. A gente deixa a pessoa optar. Então, quando a pessoa vai entrando no projeto, e muitas das vezes isso pode acontecer com 3D apresentado, a pessoa já, não, eu quero isso. Eu não quero isso. Eu quero mais, eu quero um lustre não sei que jeito, eu quero uma TV não sei que jeito. Porque tecnologia é uma coisa que agrega muito valor também. Claro. E para ter determinadas tecnologias, né, tipo agora a gente tem as tomadas inteligentes, a gente tem os interruptores, né, com automação, então cada um ele vai subir um pouquinho dos R$17. Não, mas é legal o que tu falou, Sara, que a partir do momento que a gente tem um profissional nos ajudando, eu consigo fazer esse planejamento de orçamento, né? Ou seja, geralmente a pessoa vem com um sonho e fala, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma luminária assim, eu quero etc. E aí o profissional vai falar, tá bom, isso vai te custar R$100 mil. Vai falar, não, mas eu só tenho 20. Tu tem 20 mil? Tá bom. Então vamos pensar o seguinte. Então aqui a gente pode optar por isso, pode optar por aquilo. Ou seja, tu vai ajudar ele a chegar no orçamento que ele tem e se planejar, para não começar a obra. Na primeira escolha dele, ele gastou todo o orçamento. E é bom, assim, a gente ter uma conversa real, assim, onde a gente desce, senta e desce para a terra, sabe? Sai do terreno das ideias. Porque muitas das vezes o profissional sozinho não vai conseguir te ligar para você e falar assim, olha, se você estiver pensando em construir, eu acho que você deveria falar blá, blá, blá. Não dá, eu não chego até né, as pessoas. Mas se a pessoa vem e nessa conversa sobre reforma, daí não é a consultoria. Se ela já vem com a intenção de reforma, é uma conversa. Claro. Né? Então é uma conversa sem compromisso, sem custo, a gente vai, para dar o start, também é uma coisa muito importante a se dizer, que para dar um start num projeto é uma relação muito longa. Então, precisa ter afinidade, né? Então, por isso que é sem compromisso, porque ambos têm que optar por trabalhar juntos para poder ter afinidade. Então, às vezes, você vai fazer a pessoa cair na real, mesmo assim ela não vai fechar contigo, mas ela já tirou dali a informação necessária. Eu já deixo o caminho aberto para o profissional que se conectar com a pessoa já vai estar, essa parte já vai estar, essa aresta já vai estar lapidada, assim, vamos dizer assim. Então, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas a gente tem uma brincadeira antes de acabar, que é o Design no Desastre. Design no Desastre. Design no Desastre. A gente vai citar algumas ideias, algumas coisas, algumas escolhas, e aí tu vai nos dizer se é design, a tua opinião. Design quer dizer, bacana, gostei, ou desastre, não é legal, não gosto, tá tudo certo. Tá bom? Maravilha. Ok, vamos lá. Vamos começar então pelo pôster do casal. Pôster do casal?
Aqueles... Imagina botar um posto casal assim na sala, No quarto. no quarto. Pânico. Desastre. É um desastre total. Desastre, né? Mas Boa, só para avisar, lá em casa nós temos um pôster e é um desastre e tá tudo certo. Assim eu adoro, é isso que é legal dessa brincadeira aqui. Ó, o que tu acha do closet aberto, né? Do armário sem portas? pode funcionar, pode ser design. Pode ser. E cores chamativas. Pode ir sem medo. Porém, consulta um arquiteto bom nisso, porque esse aí vai ser uma coisa muito boa, se você também tiver uma personalidade mais efusiva. Então. Boa. Luz, ó, falando de cores ainda, então, luz branca em casa. Nunca. Crime inafiançável. Boa. E estética acima do conforto. Estética é conforto. Se a estética não for conforto, tem alguma questão aí com essa estética. Talvez ela tenha sido comprada para outra pessoa. Ou feita para outra pessoa e você foi lá tentar se inserir porque é moda. Mas estética e conforto são quase a mesma... elas estão juntas, elas não são separadas. Boa. E aproveitando que tu falasse, modismos. Modismos. Já revirei os olhos, né? Mas assim... eu não... Eu até respeito algumas coisas, acho divertido, né? Trends e tudo mais, mas... não dá para seguir modismos, porque o que se aplica para um não se aplica para outro. As coisas têm que ser muito personalizadas. As personalidades, inclusive, as bocas, as faces, tudo. Gente, as roupas. As pessoas se formam hoje, fazem uma foto assim com um terno branco e vira profissional de sucesso? Não, né? Acho que eu sou contra o modismo. É desastre. Desastre. Até porque eu penso o seguinte, numa casa, eu vou ficar lá 20 anos morando e vai ficar... O modismo, ele passa, sei lá, em um ano, 6 meses, já era. Se você tiver a sorte daquele modismo casar com tua personalidade, com seu jeito e com as suas cores, que bom. 99% não vai ter essa sorte. Boa. E a arquitetura industrial. Se você tiver uma personalidade, né, um temperamento que agregue essas arestas, muitas das vezes essa arquitetura industrial também tem essa de farmácia, né, de padaria, que tem o móvel de serralheria com uma prancha de madeira. Existe o brutalismo, existe uma série de outras coisas. Se as tuas linhas comportarem esse tipo de arquitetura, você vai ser super feliz, super tranquilo. Agora, se você tiver um estofado com botões, se você tiver artesanato, se você tiver bastantes tecidos, delicadeza, a arquitetura brutalista vai ser uma afronta ao seu próprio estilo. Então, qual que era a pergunta ali? Qual que era o... Arquitetura industrial. Pode ser muito bom, ou pode ser um belo de um desastre. Sim. Boa. Sara, obrigado por ter vindo. A gente quer te agradecer. Se você que está nos ouvindo, nos vendo, quiser conhecer mais o trabalho da Sara, na descrição aqui do vídeo a gente tem o Instagram dela. Você pode conversar, pode fazer um orçamento, daqui a pouco de uma consultoria de cores, daqui a pouco de um projeto, enfim. Fala com a Sara que você vai poder melhorar o teu projeto, melhorar a tua casa, a tua reforma. Tá bom? Obrigado mais uma vez, foi um prazer contar contigo aqui, tá? Obrigada a vocês, né? Obrigada e nos vemos aí nos próximos eventos da Cassol. Boa.